tarde a todos. Gostaria, em nome da IATA Portugal, da qual tenho a honra de ser vice-presidente e que é uma associação que se associou juntamente com a Universidade Autónoma de Lisboa a observar a Comissão Portuguesa do Atlântico e o Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais a este evento. Recebam as boas-vindas a mais um evento. Para mim é uma honra estar de volta. Só este mês já é a segunda vez que tenho o orgulho de estar aqui na vossa presença, na Universidade Autónoma de Lisboa, desta vez para a conferência sobre o tema Portugal na rede global de cabos submarinos. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, com os quais vamos aprender mais sobre este tema e os contributos que o mesmo tem para a segurança no Atlântico Norte, são eles o professor e o coronel Luís Bernardino, contra-almirante Nuno Sardinha Monteiro e engenheiro José Barros, tomaria a liberdade de passar a palavra ao meu colega de direção e presidente da IATA Portugal, Francisco Nobre, para umas palavras iniciais. Obrigado, Rafael, e muito boa noite a todos que estão presentes, tanto aqui como online. Para a IATA também é um gosto poder fazer esta conferência em cooperação com a Universidade Autónoma, com o Observatório, e um agradecimento ao Sr. Coronel Luís Bernardino e aos nossos dois convidados também por fazerem parte desta conferência, que, obviamente, como vamos verificar e como a Rafael também já chamou a atenção, se olharmos para a segurança de Portugal é um tema muito pouco explorado e nós temos a segurança como garantida, mas a verdade é que é um dos nossos pontos estratégicos mais frágeis. E acabamos por fazer este tipo de parcerias precisamente para poder chamar a atenção sobre este tipo de questões e, como sempre, para a IATA, esperemos que seja uma iniciativa útil, que possam aprender alguma coisa, levar algum conhecimento e que levem a discussões no futuro. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigada, Francisco. Agora sim, passaria a palavra aos nossos grandes oradores e, como expliquei, este evento irá focar-se na integração de Portugal na rede global de cabos submarinos, um dos temas mais importantes e talvez dos que menos capta a atenção mediática e jornalística da geoestratégia e segurança do nosso país. Começaria, obviamente, pelo nosso grande anfitrião e a quem agradeço mais uma vez o convite, o professor Luís Bernardino, coronel do Exército Português, na situação de reserva e atualmente professor auxiliar no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. É doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e um grande especialista em segurança e defesa, nomeadamente de cabos submarinos, mas também do continente africano, com 10 obras editadas e mais de 100 artigos publicados. Depois desta introdução biográfica, passaria-lhe a palavra. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado, Rafaela, pelas simpáticas palavras. Agradeço e cumprimento também os meus companheiros de painel hoje, aqui para a Universidade Autónoma de Lisboa. É, de facto, um privilégio, um prazer contar com esta parceria. De facto, é um tema muito importante, ao qual queremos dedicar uma especial atenção e, por isso, temos aqui também jovens, temos aqui alunos, e é nessa abordagem que eu irei aqui procurar abordar sobre a questão geopolítica. Eu gostaria que me colocassem, por favor, a minha apresentação. E aquilo que eu vos queria falar, ao fim e ao cabo, era sobre a perspectiva dos cabos submarinos como uma infraestrutura global e qual é a importância que existe para a conectividade global destes cabos submarinos. De facto, vou ver se consigo passar aqui este... A questão dos cabos submarinos é uma realidade que, ou por estar submersa, ou por estar pouco visível, há de facto uma pouca atenção sobre esta problemática. O que é facto é que nós cada vez mais estamos perante uma realidade que é incontornável, uma realidade que é globalmente incontornável, porque quando falamos de globalização, falamos obrigatoriamente de conectividade. E quando falamos de conectividade, falamos obrigatoriamente de cabos submarinos. Só para ter uma ideia, 98% das nossas comunicações passam atualmente por cabos submarinos, não tão sensíveis como estes, mas obviamente com outra dimensão. Mas estes cabos submarinos eles são fundamentais na nossa ligação, não só em termos daquilo que é informação, mas nos aspectos financeiros, de economia, todas as áreas que dizem respeito à conectividade, à influência que existe sobre a nossa vida, a nossa forma de viver em sociedade.
E, portanto, aquilo que nós temos de cada vez mais presente é que há, de facto, uma ameaça. Há uma ameaça presente, há, de facto, uma nova dimensão de segurança que é precisa cautelar, porque estas infraestruturas, normalmente, nós chamamos de infraestruturas críticas, ou seja, são aquelas infraestruturas que, quando há um problema, afetam a nossa soberania, a nossa vida, a nossa forma de viver em sociedade. E, portanto, há uma preocupação inerente às empresas, à sociedade, aos países e, neste caso, também às organizações que respondem perante a nossa segurança. Este é, de facto, algo que nos deve preocupar, porque, apesar de ser uma ameaça muitas vezes invisível ou pouco visível naquilo que é a realidade atual, é algo que nós temos que começar a incorporar na nossa forma de estar em sociedade. E cada vez mais vemos os mídias chegarem com informações, com notícias que nós muitas vezes não percebemos porque é que há uma disrupção no cabo submarino, porque é que há determinada infraestrutura que foi afetada e qual é o impacto que essa infraestrutura tem na nossa vida, na vida em sociedade. Então, eu queria aqui, muito rapidamente, até em jeito de introdução, abordar esta temática sobre como é que isto afeta. E, portanto, queria, para aqueles que estão a falar pela primeira vez de cabos submarinos, falarmos um bocadinho dos princípios de funcionamento, o que é este ecossistema digital, portanto, não apenas a questão dos cabos submarinos, mas integrá-las na vertente mais integrada do ecossistema, que funciona com outras peças e com outras dimensões integradas. Depois, os cabos submarinos nesta rede global. Portanto, mostrar aqui alguns mapas e ver aonde é que esta rede de cabos chega e qual é o papel de Portugal nesta rede global de cabos submarinos. E depois entrar um bocadinho na questão da segurança, que é o tema principal do debate de hoje. Nós, quando falamos em cabos submarinos, nós imaginamos aquelas imagens que eu mostrei aqui dos cabos submarinos que percorrem ao fundo dos oceanos, a profundidades extremamente grandes e que ligam os continentes. Essa parte dos cabos submarinos é aquilo que nós chamamos a parte molhada do sistema. É esta parte central que, de certa forma, marca a ligação, mas a parte seca do sistema é talvez a parte mais importante. Ou seja, é onde estão os data centers, é onde está o centro de dados, é onde estão os sistemas que alimentam todos os cabos submarinos e, portanto, há aqui um ecossistema integrado que faz funcionar esta infraestrutura. Portanto, quando falamos em cabos submarinos, falamos apenas de um segmento deste sistema, mas convinha que todos temos a ideia de que este sistema é mais complexo do que aquilo que nós vemos. Inclui power stations, inclui data centers, inclui sistemas de ligação terrestre. Portanto, há aqui, de facto, como está aqui simbolizado nesta imagem, uma complexidade inerente. E depois, em cima, aquilo que é talvez o core deste sistema, são os data centers. Portanto, estes data centers é que é o facto onde está guardada a informação e é a partir daqui que todo o sistema de processamento de informação é gerado e é a partir daqui que este sistema faz funcionar. Os cabos submarinos vejam como um sistema de vasos comunicantes de ligação entre duas partes. No fundo do mar, ele simboliza isto. São porções relativamente pequenas, com secções cada vez maiores à medida que a profundidade aumenta, porque um cabo que está a 11 mil metros de profundidade, obviamente terá que ter uma proteção diferente do que aqueles que estão junto à costa. Mas, no fundo do mar, mais ou menos, este é o sistema, e depois há pelo meio uns repetidores que produzem energia e que fazem com que o sinal avance à velocidade da luz, não é? Porque no interior destes cabos o que nós temos são fibras e essa fibra faz com que a informação avance à velocidade da luz. E, portanto, isto são várias formas de olhar para o cabo, para os repetidores. Dentro de cada cabo existe um sistema de fibras ópticas que fazem funcionar o sistema. Atualmente os cabos têm vários pares de fibras ópticas para ligar a vários clientes, a vários fornecedores. E no momento em que, hoje em dia, o que se passa é que, quando nós damos uma indicação no lado, na Europa, a velocidade desse input nos Estados Unidos é praticamente instantâneo. Não é instantâneo, há aqui um delay, mas esta é a forma real como funciona este sistema.
E, de facto, este é atualmente aquilo que é o macro, a separação e divulgação dos cabos ao longo do mundo. Ou seja, já não há nenhum continente que não tenha ligação por cabo submarino, praticamente todos os países têm ligação pelos cabos submarinos, e esta rede de dados, de cabos, é que faz funcionar este sistema. E, portanto, nós, quando vemos muitas vezes que houve um cabo que teve um incidente numa determinada zona, a pergunta que se faz é: isto é importante para o sistema? Pode ser e pode não ser, mas normalmente existem sistemas redundantes, ou seja, quando um cabo submarino é cortado, há sempre possibilidade de fazer com que a informação circule por outro lado e que possa criar, de certa forma, uma flexibilidade relativamente à progressão da informação. Já quando houver um sistema complexo, desregulado, houver um ataque em simultâneo, já iremos falar nisso um bocadinho mais à frente, e quando houver algo que possa afetar os centros de dados, os cabos submarinos e as power stations, aí algo é diferente, e isso nunca aconteceu ainda até à data de hoje. O acesso aos cabos submarinos está dependente de uma coisa, que é o acesso à internet. Ou seja, nós cada vez mais precisamos de ter internet. A internet está na nossa vida para tudo. Vocês imaginem qualquer coisa, tem internet, se vamos aos hospitais, ao banco, as trocas comerciais, o acesso ao Google, o Google Maps, tudo tem internet. Mais ainda, à medida que vamos avançando para a inteligência artificial, a necessidade de termos acesso a esta internet, ela é cada vez maior. E, portanto, quer isto dizer que o número de cabos submarinos para dar vazão a esta necessidade, também ele vai aumentar. E, portanto, este slide mostra aqui um aumento exponencial a partir de 2017 do tráfego de internet na nossa vida. E este é, de facto, a razão pela qual este sistema dos cabos submarinos passou também a ser vital para responder a esta demanda da necessidade de ter acesso à informação. E, portanto, obviamente que os continentes, todos eles, estão a necessitar e numa taxa de crescimento bastante elevada, mas se me perguntarem qual é que é o continente que vai ter a maior taxa de crescimento no futuro, é precisamente o continente africano. Porquê? Primeiro porque parte numa diferenciação mais abaixo, depois vai ter efetivamente uma taxa de crescimento muito maior. Mas o crescimento do acesso à informação, a necessidade de ter acesso à internet, a necessidade de ter data centers e ter cabos submarinos é uma tendência crescente da nossa sociedade, e isso é facto, é algo que eu gostaria aqui de sublinhar, porque tem impacto naquilo que depois os meus colegas irão falar mais à frente. Se quisermos ver o fluxo de internet global, a Europa continua a ser ainda um centro de gravidade. Nesta ligação entre continentes, entre os Estados Unidos, e portanto vemos ali que a Europa tem de facto uma grande potência em termos de divulgação de informação para todos os continentes. Aliás, praticamente toda a informação que circula para a África vem pela Europa. A Europa é o principal, cerca de 80% do fornecimento de internet da África vem da Europa. E se vemos em termos de cabos submarinos, aqui é mais concreto. Portanto, o que nós estamos a ver é um crescimento faseado, mas constante, do número de cabos submarinos, mas a partir dali de 2017, 2020, há de facto um crescimento exponencial. E o número de cabos submarinos, para responder àquela demanda da necessidade de internet, também ele foi crescendo exponencialmente, e em 2023 entraram em operação 36 cabos submarinos, e nós temos, muitos destes cabos são cabos que têm um percurso extremamente grande. Por exemplo, há um cabo submarino que atravessa o continente africano, que designa-se como o Tour-África. Só esse cabo submarino percorre 42 mil quilómetros. Portanto, circula todo o continente africano. Portanto, vejam estes cabos, e se formos a ver aqui para a frente, a tendência é que haja cada vez mais o maior número de cabos que vão entrar ao serviço. Estes são os cabos mais recentes. Estão a ver à volta do continente africano a quantidade de cabos que estão a nascer no Atlântico Sul. Obviamente, o Atlântico Norte, já lá vamos, é um centro de gravidade da expansão destes cabos submarinos, mas se nós quisermos, de facto, encontrar algo que nos marca um centro de gravidade desta expansão, podemos encontrar estes 4 áreas. É precisamente a área do Indo-Pacífico, a área do Médio Oriente, a área da Europa e a área da América do Norte.
e continuam a ser as 4 grandes áreas onde a expansão e o aumento de rede de cabos submarinos se prevê que haja uma maior ativação e a continuação destes sistemas. E, portanto, paralelamente aos cabos submarinos, temos que ligar sempre a questão com os data centers. Onde há maior amarração de cabos, teoricamente há também maior criação de data centers. E é aquilo que nós chamamos muitas vezes a economia de dados. Portanto, não nos interessa apenas que os cabos submarinos atravessem a nossa zona económica exclusiva, mas que amarrem o nosso espaço, que criem data centers, que criem economia e, a partir daí, deem um contributo válido para toda aquilo que é a situação económica do país. E, de facto, Portugal tem aqui um papel muito importante. Nós estamos no centro de gravidade. Este slide combina tudo. Combina os data centers que estão a ser criados, que são aqueles dots a cor de laranja, e vocês estão a ver que é precisamente na Europa, nos Estados Unidos da América e no Indo-Pacífico, na China, onde este número de data centers irá ter um aumento em termos da conectividade global. Eu queria só passar muito rapidamente estes slides, depois isto irá estar disponível a quem solicitar a apresentação, mas vejam, na nossa zona económica exclusiva, a quantidade de cabos que ligam o continente americano ao continente europeu, muitos deles que depois passam para a América do Sul, outros para a África, é de facto um centro de gravidade importante e por isso é que a nossa posição geoestratégica nacional é relevante naquilo que é a conectividade global. E este é um mapa que nos mostra, efetivamente, essa importância. Porque se olharem para a quantidade de cabos submarinos que passa na nossa zona económica exclusiva, é de facto significativo. Isto é um potencial que nós temos que saber aproveitar e saber capitalizar. Este é o desafio e depois já vamos ver, então, como é que nós podemos responder a isto relativamente à questão da segurança e das ameaças. Portugal ainda não está ao nível de outros países relativamente à criação de data centers. Espera-se que possa, no breve prazo, vir a ter data centers e criação de economia de dados com uma dimensão maior, e por isso é que a Google e as outras grandes empresas já estão a chegar a Portugal para criar aqui estruturas, infraestruturas ligadas a estes centros de dados, e obviamente Portugal tem condições para isso, mas um grande desafio que temos pela frente, aliás, é o tema de hoje, é precisamente a questão da segurança. Mais concretamente, se olharmos para a nossa zona económica exclusiva, aqueles são o número de cabos que cruzam. Nós, neste momento, temos 16 cabos a amarrar em Portugal, ligamos 60 países diretamente e estamos ligados a todos os continentes. Portanto, é, de facto, um hub de comunicação. E Portugal vai continuar a ser um hub de comunicação, não apenas na ligação entre a Europa e a América, nesta ligação transatlântica, mas numa ligação com o mundo. Quais são os desafios? Desde logo, o principal desafio é a segurança. Porquê? Porque não há nenhuma empresa que venha investir em Portugal que não seja e que não tenha condições para que haja segurança nos investimentos. Segurança nos investimentos quer dizer que a questão dos cabos submarinos, a questão deste ecossistema, faz parte daquilo que nós chamamos como infraestruturas críticas. E por isso há uma demanda diferente para garantir a segurança destas infraestruturas. A questão dos custos em Portugal ainda são elevados. A questão da regulamentação, Portugal tem de facto uma regulamentação ainda muito consistente, é preciso flexibilizar. E, obviamente, o impacto ambiental, porque estes sistemas, todos eles têm impacto ambiental, é preciso avaliar, é preciso trabalhar com o hidrogênio verde, é preciso trabalhar com outras dinâmicas. Mas, obviamente, quais é que são as oportunidades? Eu penso que as oportunidades são imensas. Portugal tem que pensar em termos estratégicos, tem que melhorar a sua conectividade, não só com a Madeira e com os Açores, como iremos ver a seguir, mas com a Europa e com o mundo. Apostar na economia digital. Apostar na economia digital é fundamental que a nossa juventude esteja preparada para uma nova realidade. Apostar na cooperação internacional, aliás, nas relações internacionais nós dizemos muitas vezes que problemas complexos exigem soluções integradas e, portanto, o problema da proteção dos cabos submarinos é um problema complexo e precisa, efetivamente, de uma cooperação internacional reforçada e a NATO é e será desafiada a liderar esse processo no imediato. E depois,
a inovação tecnológica, de facto, vem trazer aqui um grande desafio, que é estarmos na vanguarda da inovação tecnológica, e vamos falar hoje aqui de Smart Cables. Vocês vão ver que, efetivamente, Portugal já está nessa vanguarda, mas há ainda um longo caminho a fazer. Eu estou a terminar, queria só deixar 3 ou 4 ideias. A primeira é que os cabos submarinos e os sistemas digitais são uma realidade, não há como evitar. A nossa forma de viver está assente na conectividade, a globalização exige esses sistemas e nós fazemos parte destes sistemas e a nossa vida está diretamente ligada a estes sistemas. É uma temática obrigatória para as novas gerações, porque estas novas gerações vão ter que lidar com este desafio, porque no momento em que houver um problema com este sistema, algo vai estar afetado na sua relação social, na sua vida, no seu bem-estar. Existem muitos desafios e enormes oportunidades, como se costuma dizer, mas mais a mais a segurança será efetivamente um grande desafio. Há exigências de segurança que são diferentes, que carecem de apoios diferentes, com formas de ter e de pensar a segurança para esta evidência. E para terminar, Portugal tem aqui uma oportunidade de nos posicionarmos globalmente na linha da frente da tecnologia, do desenvolvimento, da conectividade global, e não precisamos que sejam outros países a virem nos dizer a nós: olhem, vocês têm um espaço fantástico, têm uma legislação ótima, nós queremos colaborar convosco. Tem que ser o contrário, nós é que temos que procurar estes investimentos, mas, mais uma vez, e voltando ao tema do debate, é uma aposta central na questão da segurança. Deixo aqui alguma bibliografia e, obviamente, terei ao vosso dispor para as perguntas que acharem como oportunas. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Depois de uma abordagem focada na geopolítica e em que percebemos que efetivamente este é um tema que ultrapassa a questão da comunicação e a questão da segurança, tivemos aqui um insight, eu diria mais do que um insight, uma partilha de conhecimentos muito profícua ligada a questões de soberania, ambientais, financeira, regulamentares e legais, inclusive. Passaria então a palavra ao nosso próximo orador, engenheiro José Barros, especialista na temática dos cabos submarinos de telecomunicações em Portugal. Exerceu funções de diretor do Departamento de Relações Externas da ANACOM e entre 2003 e 2020, tendo posteriormente trabalhado como consultor em matérias de conectividade internacional e cabos submarinos. É ainda membro do Conselho Executivo da JTF Smart Cables. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Indo diretamente à minha apresentação, podem pôr em slideshow. Obrigado. Eu irei abordar aqui a questão da sensorização dos cabos. Isto é, nós pensamos utilizar um cabo submarino, que é uma infraestrutura dedicada para as telecomunicações. Há cabos submarinos também de energia. Hoje estamos a falar de cabos submarinos de telecomunicações e queremos utilizar este cabo como uma infraestrutura multipropósito. Isto é, à boleia de um cabo de comunicações, pormos lá mais qualquer coisa ao serviço de nós todos, nomeadamente da ciência e da sociedade. Eu irei depois falar sobre os chamados cabos SMART. SMART não é inteligente, é Scientific Monitoring and Reliable Telecommunications. No fundo, é termos um cabo telecom e pormos uma parte de observação acoplada a esse cabo, apanhar, pois, uma boleia do cabo de telecomunicações. Abordarei, é inquestionável que todos falamos sobre isso, as águas territoriais e ZES. Depois falarei um bocadinho sobre a detecção sísmica e ambiental que é fornecida por estes cabos SMART. Falarei também o contributo para a proteção que estes sensores dão para a proteção do próprio cabo e depois, finalmente, sobre o preenchimento de uma lacuna no Atlântico Norte. Quanto a mim, os Smart Cables é uma questão de soberania nacional. No fundo, junta-se a vontade com a vontade, com a fome, a vontade de comer com a fome. Nós, mais uma vez, o velho mapa com as ZES e a extensão da plataforma, temos aqui uma área enorme.
quase de 4 milhões de quilómetros quadrados, é do tamanho do continente indiano. Isto só para terem noção do que estamos aqui a falar. Conforme o professor Bernardino referiu, temos uma zona enorme e nesta zona cruzam muitos cabos submarinos. E mesmo que eles não amarrem em Portugal, o país tem obrigações perante os mesmos. Umas contas assim rápidas, eu acho que não falharei muito a dizer que em poucos anos deverão cruzar pelas nossas águas territoriais e zonas económicas exclusivas cerca de 15% de todo o total de cabos internacionais submarinos. Isto traz-nos, de facto, responsabilidades acrescidas. Quero agora, isto é uma preocupação que julgo que é comum a todos. Estamos todos preocupados com o aquecimento global, as alterações climáticas, e uma das formas, ou uma das contribuições para isso, é as alterações decorrentes no Atlântico. Se houver uma inversão do que temos hoje, arriscamos a Lisboa ter o clima de Nova Iorque e Nova Iorque ter o clima de Lisboa. Onde está a Saara, se calhar começará a ficar verde, e na América do Sul, ali na zona de subtropical, se calhar passarão a ter um deserto. Ou seja, vai arriscar-nos todos, provavelmente nós não nesta sala, mas as gerações vindouras, a sofrer com isto. Ora, isto precisa ser estudado, monitorizado e avaliado. Sismos. Esta zona do encontro das três zonas económicas exclusivas é uma zona de grande atividade sísmica. É o encontro de três placas tectónicas e um bom exemplo do impacto que isto poderá ser é o terremoto de 1755. Por acaso também teve um tsunami associado. Ora, a nossa sorte e a nossa oportunidade. Vai ser necessário substituir o atual sistema que interliga o continente Açores-Madeira. É um sistema já com uma certa idade, que no fundo tem um cabo submarino de Carcavelos a Ponta Delgada, tem outro cabo submarino de Carcavelos a Funchal e outro cabo submarino que vai de Funchal a Ponta Delgada. Este sistema, velhinho, garante as comunicações entre o continente Açores e Madeira. E já o garante há 25 anos, ou há 24, ou pouco além disso, e é preciso ser substituído. Foi decidido que vai ser substituído por um sistema novo, que é o Atlantic CAM, que de Carcavelos irá à Ilha Terceira, da Ilha Terceira à Ponta Delgada Funchal, com uma derivação a Porto Santo e a ligação a Sines, e esse sistema irá garantir as futuras comunicações entre o continente, as futuras comunicações CAM, continente Açores-Madeira, para os próximos 25 anos, pelo menos. Ora, tínhamos aqui este sistema é uma falha de mercado, não justifica em termos económicos a construção desse sistema, não há nenhum operador privado que se tivesse chegado à frente. O governo de Portugal decidiu que a IP Telecom, o operador público, terá que o construir e operar. E assim foi, a IP Telecom emitiu, teve um concurso internacional, foi escolhido o fabricante, foi assinado o contrato e o cabo está em produção. Deverá estar em operação em 2026, poderá, espero que não atrase, mas estas coisas são sempre difíceis, até porque o mercado de cabos submarinos cada vez há mais pedidos, está congestionado e poderá sentirmos algum atraso. Ora, o Atlantic CAM está nesta zona de confluência das três placas. Temos aqui uma oportunidade, tivemos uma oportunidade única na nossa vida e, por bem, este cabo foi decidido ser um smart cable. Isto é, vai ter sensores de pressão, temperatura e acelerómetros que, em conjunto, vão dar dados para a Terra de ocorrência de sismos,
detectar a existência de tsunamis e também os sensores de temperatura e pressão em conjunto vão dar dados que servirão para o estudo das tais correntes, para as alterações de correntes, portanto, alterações climáticas e aquecimento global. Toda esta informação vai ser produzida em real time e é enviada para a Terra à velocidade de propagação da luz nas fibras ópticas. O Atlanticam vai depois ter estes 3 tipos de sensores, que de certo modo já descrevi. Como é que isto foi possível obter? Houve aqui uma parceria entre a comunidade científica, nomeadamente o IPMA, do Instituto de Mar e Atmosfera, do Instituto Dom Luís, da Faculdade de Ciências de Lisboa e do Instituto de Telecomunicações, que em conjunto arranjaram e elaboraram um caderno de encargos com detalhes técnicos, de modo a que a IP Telecom, utilizando, lançou o concurso internacional. O IPMA será a entidade civil, a primeira entidade que receberá estes dados, obviamente por causa dos dados sísmicos e de tsunamis, tem essa responsabilidade, e também e terá a montante outras entidades públicas, universidades e organizações internacionais, etc., que terão acesso a estes dados. Não sei se em real time, mas pelo menos em diferidos e se calhar já com um certo processamento. Além dos sensores, foi identificado aí há uma meia dúzia de anos que as condições de propagação numa fibra óptica são afetadas também por vibrações que a fibra possa sentir. Ora, isto foi também analisado e pretende-se utilizar estas novas metodologias. A maioria delas está sob desenvolvimento ainda, mas, nomeadamente, aquelas DAS já estão em venda de equipamentos comerciais e que, no fundo, ao que nós chamamos de detecção seca, isto é, os smart cables per si têm sensores submersos, têm os tais sensores de pressão, temperatura e acelerómetros, e pode haver outros, hidrofones, sensores de salinidade, sensores biológicos, o que for, e esta tecnologia de sensores está muito desenvolvida. O que não está desenvolvido é a integração desses sensores num cabo telecom, num cabo smart, mas esta alternativa de... E, portanto, a esses aos smart cables chamamos a detecção molhada. Mas há a detecção seca, isto é, não utilizando sensores propriamente, mas utilizando a fibra toda como um sensor e ter o equipamento em terra, equipamento esse que, no fundo, o que faz é interrogar as fibras, por exemplo, para o DAS, interroga a fibra tem impurezas naturais, o que provocam um eco para trás. E é possível interrogar essa fibra espaçadamente e ter os ecos. E esses ecos são sensíveis às vibrações também que a fibra sofre. E isso pode ser analisado, processado e analisado e tirado conclusões. Claro que nada bate os sensores. Um sensor de temperatura aqui detecta milésimos de grau de variação. Também não podia ser de outro modo. A 5.000 metros de profundidade, a temperatura praticamente não se altera. Mas, a longo prazo, analisar variações de milésimo grau poderá dar-nos conclusões sobre o que se está a passar. Por exemplo, o DAS não tem essa possibilidade de, claro, medir milésimos de grau, mas pode, por exemplo, é sensível à pressão e pode servir, por exemplo, para confirmar a chegada de um tsunami, já que o sensor está bastante mais longe. Portanto, isto no fundo, não substitui os smart cables de modo algum, mas pode ser complementar. Pode ajudar a autocalibração de sensores, coisas desse género, até porque os sensores, ao longo da sua vida, vão entrar em deriva.
A proposta que nós, ou pelo menos que almejamos, é que seja criado um cluster de investigação e desenvolvimento em Portugal, já que vamos ter os primeiros smart cables no mundo e é uma oportunidade única nesse smart cable aplicarmos e testarmos todos estes métodos de detecção seca. Outra particularidade ou outra sorte, isto também quem não arrisca não petisca, e nós temos esta sorte. Os smart cables podem contribuir para a proteção do próprio cabo, assim como dos outros cabos na vizinhança. Porquê? Porque os sensores dos smart cables e em conjunto com a OFS podem realizar detecção acústica. Certo na sua vizinhança, mas podem. E as propagações do som no fundo do mar não são bem como a propagação do som na atmosfera. E há situações em que o som se pode propagar a grande distância. Ora, o que eu proponho é que, e não é difícil, é fácil de o fazer, se cruzarmos a informação de todos o tráfego marítimo à superfície, com a informação de radares costeiros, com a sensorização, entre aspas, porque acho que esta palavra não existe em português, dos cabos submarinos, que detectem impacto, tudo isto conjunto e analisado e integrado, pode servir para a prestação de um serviço de monitorização dos cabos submarinos nas nossas zonas económicas, águas territoriais e até em águas internacionais. Essa entidade a pedir, pode produzir relatórios para operadores, proprietários de cabos submarinos, etc., porque, de facto, para ataques não deliberados, os grandes responsáveis pela interrupção dos cabos submarinos são âncoras de navios em águas rasas e a pesca do arrasto. E a pesca do arrasto, não sou especialista e é uma coisa que tenho tentado saber, não sei até que profundidade vai, mas 1000 metros não vai tanto. Eu, por acaso, para uma especificação para a criação de zonas de proteção de cabos submarinos, disse, olha, já agora mete 2000 metros, eles não chegam a 2000 metros, mas daqui a 10 anos se calhar chegam, portanto o melhor é pôr já 2000 metros e pronto. Mas enfim, isto é um serviço que a ser prestado em Portugal, acho que mostra como Portugal olha para esta questão e que eu saiba, não há nenhum país que o faça. Ora, preencher uma lacuna no Atlântico Norte. Como smart, isto aponta ou não? Não dá. Aqui temos candidatos a smart cables, aquele vermelho, que é o Atlantic CAN, temos aquele roxo, que é um cabo que vem da Irlanda para Portugal, Espanha e França. Temos ali o cabo, aqui não se vê bem, da cor de laranja, que é um cabo do Ártico, que vai cruzar o Atlântico Norte, passando por baixo da Groenlândia, passando a norte do Canadá, aproveitando o aquecimento global. Há ali uma janela de 2 meses em que os navios podem passar, indo pelo Strait de Bering e indo até ao Japão, que é aquele cabo verde. Depois o cabo amarelo passa a norte da Groenlândia, vem também dos países nórdicos e que vai também para o Japão. Há também um cabo da Dinamarca para a Groenlândia, quer dizer, há aqui um esforço de integração e de complementaridade e esses cabos já anunciaram que poderão ser SNAP também. Claro está que com esta panóplia houve quem se lembrasse, não fui eu, juro, mas apoiei logo uma ligação dos Açores à Groenlândia, de modo, também smart, de modo a cobrirmos também esta zona. A cereja ao topo do bolo aqui é que o futuro anel Interilhas dos Açores, que interligará as ilhas dos Açores centrais e o grupo oriental, vai também vai existir e toda a gente o deseja como smart cable, ou seja, com sensores e mais uma oportunidade que nós teremos.
Em complemento aos smart cables, neste mapa que é bastante popular, poderemos utilizar o OFS, que é Optical Fiber Sensing, a tal detecção seca, que, em alguns cabos, poderá ser instalada e praticada sem prejudicar o tráfego comercial. Há novos desenvolvimentos, nomeadamente a utilização de bandas comerciais por exemplo, ao DAS, e as alterações do estado de polarização e de fase estão a decorrer testes e poderá também ser praticada aqui. E com isto termino. Espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Certamente que não. Para perguntas. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Pedi uma salva de palmas para o nosso orador. Explicou de uma forma bastante completa um tema extremamente complexo. Pode sentar-se. Nomeadamente a parte relativa às smart cables, a utilização complementar dos OFS e também o projeto Atlanticam, que é algo que diz muito a Portugal e que mostra bem a importância que o nosso país tem neste aspecto. Por último, e antes de passar a palavra a quem nos está a assistir, tanto aqui na Universidade Autónoma de Lisboa quanto via Zoom, passaria então a palavra ao nosso último orador, Contra-Almirante Nuno Sardinha Monteiro, atual chefe de gabinete do Estado-Maior da Armada, doutorado em Navegação pela Universidade de Nottingham e comandante em tempos do navio Escola Sagres e autor de vários livros, teses e dissertações sobre segurança do mar, com um currículo vasto e amplamente, subejamente conhecido. Muito obrigado. Isto falar no fim tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que já não tenho que estar a enquadrar muito o tema, porque já foi brilhantemente enquadrado pelos oradores que me antecederam. A desvantagem é correr aqui algum risco de repetição. Eu, de qualquer maneira, vou tentar focar-me só em aspectos mais ligados à segurança, que de alguma forma já foram aqui aflorados e introduzidos, mas vou tentar, de alguma forma, aprofundá-los um bocadinho. Este slide mostra-nos as causas dos danos causados nos cabos submarinos. Todos os anos, de acordo com dados da ONU, há cerca de 100 a 150 cabos submarinos que são danificados. A maior parte deles por causas naturais e normalmente por atividade humana. Pesca, os ferros, portanto as âncoras, na marinha chamamos-lhes ferros, normalmente no resto da população são conhecidos como as âncoras. Prospeção e perfuração também. Portanto, a atividade humana dá ali um total de cerca de 3/4 das causas dos danos infligidos nos cabos submarinos. Falhas de componentes, naturalmente, cerca de 10%. Causas naturais provocadas pela abrasão no fundo do mar ou causas geológicas, sismos, tsunamis e depois outras, destaquei ali só as dentadas dos tubarões, que aparentemente serão responsáveis por cerca de 1% das avarias, embora muitos dos cabos hoje já tenham proteções específicas contra as dentadas dos tubarões. E vou agora aqui relembrar alguns dos casos de falhas que ocorreram. Neste primeiro slide, elas são causas naturais e depois, à medida que o tempo vai passando, começamos a ver aqui uma tendência para haver acidentes mais difíceis de explicar. Aquele que talvez seja o incidente mais gravoso desde sempre foi em 2006, um terremoto no Estreito de Luzon, que incapacitou 6 dos 7 cabos que atravessavam o Estreito de Luzon. E, portanto, todas as ligações ali naquela área ficaram cingidas a um único cabo, portanto, perdeu-se quase toda a redundância e as reparações daqueles cabos demoraram quase 2 meses. Também na Ásia, mas aqui já não por causas geológicas, mas por atividade humana, e aqui mesmo atividade de malfeitoria, foram pescadores vietnamitas que estavam a tentar recuperar cobre de antigos cabos e acabaram por danificar cabos submarinos e provocaram danos nesses cabos submarinos que interromperam o serviço de internet no Vietnã durante 3 meses.
Portanto, não interromperam na totalidade, mas afetaram o serviço de internet durante cerca de 3 meses. E depois tivemos também ali um caso interessante que ocorreu junto ao Rio Congo, em que um conjunto de cheias muito fortes arrastou lama, lava, areia, que ao entrar com um fluxo extremamente forte pelo oceano adentro, acabou por também danificar uma série de cabos submarinos e danificar também as ligações da internet. Neste slide já começamos a entrar aqui em incidentes mais difíceis de explicar ou fáceis, percebemos que foram deliberados e intencionais. Este eu não tenho muitas dúvidas. Em 2 e 8 de fevereiro, um pesqueiro chinês e um cargueiro chinês, por acaso, com as suas âncoras, danificaram e cortaram os 2 únicos cabos submarinos que faziam a ligação a uma ilha, que é a ilha de Matsu, que é governada pela Ilha Formosa e, portanto, por Taiwan, e, portanto, é fácil de imaginar o que é que terá acontecido. 6 dias de diferença, 2 navios chineses, por acaso, com a âncora, cortaram os dois únicos cabos que ligavam aquela ilha. É uma ilha pequenina, com 14 mil habitantes, ficaram sem internet durante 2 meses, a não ser as ligações por satélite, naturalmente. Depois tivemos o caso, em outubro de 2023, foi público a danificação do Baltic Connector, que é um gasoduto. Estamos aqui a falar de cabos submarinos, mas depois, quando falamos em infraestruturas críticas submarinas, temos também os gasodutos, temos os oleodutos e temos já projetos para ligações de energia. Ainda há pouco li numa revista internacional um projeto muito interessante nesse sentido. Em outubro de 2023, o Baltic Connector e 2 cabos submarinos foram danificados. Na altura, o presidente finlandês apontou para causas deliberadas. Um relatório posterior veio a atribuir a responsabilidade potencial a um navio com bandeira de Hong Kong, mais uma vez uma bandeira chinesa, o navio New Polar Bear, que navegou com a âncora, com o ferro, a arrastar no fundo do mar e terá provocado essa disrupção no gasoduto e nos 2 cabos submarinos. E tivemos, este aqui é claramente deliberado, não tenho grandes dúvidas, em março de 2024, portanto este ano, já depois, ou em pleno conflito regional do Médio Oriente, os Houthis cortaram 4 cabos submarinos ali no Mar Vermelho, afetando 25% do tráfego de internet naquela zona. E depois tivemos esta semana, dia 17 e 18 de novembro, provavelmente terão visto nas notícias, mais 2 cabos submarinos danificados no Mar Báltico. E um primeiro no domingo, com danos físicos num cabo que liga a Suécia à Lituânia. Depois, na segunda-feira, outro cabo, esse foi mesmo cortado entre a Finlândia e a Alemanha. Muitas declarações políticas da parte dos responsáveis destes 4 países, abriram investigações por suspeita de sabotagem da parte da Rússia. Neste momento não é claro o que é que poderá ter acontecido. Há mais uma vez um navio chinês que passou junto aos locais onde ocorreram os 2 incidentes, perto da altura onde os cabos foram danificados. O navio tinha reportado problemas num ferro, mas as imagens que há do navio não evidenciam nenhum problema no ferro. Ainda há muita dúvida, muito nevoeiro sobre esta situação. Posso dizer que os peritos americanos inclinam-se mais para ter sido de facto um incidente casual. Pois os incidentes com estes navios são sempre casuais, nunca é deliberado. Com este navio Ipeng 3, os países europeus
estão a ponderar muito e a acusar a Rússia de sabotagem deliberada. E até não é de excluir que não haja uma combinação das duas, porque o facto de ter lá passado um navio com problemas no ferro poderá ter sido combinado com uma atuação deliberada de atores híbridos, eventualmente da Rússia ou da China. Eu diria que aqui na nossa área, na área do Atlântico, será sempre mais a Rússia. Uma coisa é verdade, se olharem para estes casos que eu tenho mostrado, desde fevereiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022, data da invasão da Ucrânia, cada vez há mais incidentes ou acidentes deliberados, naturais, mas cada vez há mais. Havia poucos e hoje em dia cada vez há mais. Há sempre um navio a arrastar o ferro, alguma coisa que fica por explicar, mas o que é facto é que estes incidentes têm-se multiplicado muito na Ásia, ali na zona de Taiwan, e muito aqui no Mar Báltico também. Basta lá saber porquê. Portugal, temos 4 sítios de amarração, nomeadamente Carcavelos, Seixal, Sesimbra e Sines. É uma vulnerabilidade estratégica, estão todas concentradas numa área de cerca de 90 km. Por isso mesmo já se começa a estudar outras opções. Ali amarram 16 cabos, como já aqui foi dito, e é uma preocupação que o país deve ter, até porque estamos aqui na fachada atlântica e o Atlântico inevitavelmente vai ser um palco de confronto, já está a ser, e cada vez mais com o adensar e aprofundar da guerra na Ucrânia. Os cabos são extremamente vulneráveis, a localização deles normalmente é pública, e se calhar é uma coisa que se tem que começar a pensar, e depois aliás vou referir isso, que é, até agora temos sempre privilegiado, eu sou navegador, tenho aqui um sustante, quer dizer que sou navegador, e portanto, e trabalhei muito tempo no Instituto Hidrográfico, e nós tínhamos uma preocupação que era mapear os cabos submarinos e colocá-los todos nas cartas, que era para ninguém deixar lá cair um ferro, tal âncora, ou não fazer pesca de arrasto, pronto, para haver cuidado. Hoje em dia, não sei se isso será o melhor, saber se onde eles estão, se calhar estamos a fazer o trabalho dos maus, mas já lá vamos. Depois, normalmente estão sempre concentrados em termos geográficos, nomeadamente as amarrações em terra. Eles não estão muito distribuídos. Em Portugal amarram em 90 km e não é preciso muitos conhecimentos para cortar um cabo. Quer dizer, penso que isso é relativamente óbvio. A Rússia, não posso deixar de falar, até porque penso que no título desta sessão falam qualquer coisa sobre o espaço atlântico. Temos lidado no mundo ocidental, nas sociedades ocidentais, com as ameaças híbridas da Rússia, desinformação, campanhas de propaganda, interferência em processos eleitorais, apoio a partidos antissistema, todos conhecemos, ciberataques frequentíssimos, muito mais do que provavelmente vocês imaginarão, muitos deles nem se chegam a perceber, ataques físicos a infraestruturas de comunicação e corte de cabos submarinos. E destaca ali uma unidade que é o célebre GUJI. GUJI é o acrónimo em russo, eu não me vou atrever a ler aquele nome, é a Direção-Geral de Investigação do Mar Profundo. Terá sido criada nos anos 60, 70. A missão original era vigiar e mapear as áreas submarinas durante a Guerra Fria. Recentemente tem sido alvo de um grande reforço de capacidades, reforço financeiro, reforço de pessoal, reforço de meios. Tem vários navios ao serviço e a missão tem sido, clara, cada vez mais direcionada para prospecção, conhecimento dos cabos submarinos. Quando for preciso, e se calhar já foi preciso algumas vezes, esta Direção-Geral da Federação Russa saberá onde é que estão os cabos e saberá onde infligir dano
às sociedades ocidentais, tendo em conta tudo aquilo que já foi referido sobre a dependência que nós temos da internet e da internet suportada nos cabos submarinos. Eles têm um dos navios, provavelmente o navio mais sofisticado. Eles têm vários, e cada vez mais, e andam por aí. O navio mais sofisticado é este, é o Yantar, que é um navio de investigação e de recolha de informações. Tem 2 submarinos, que é o Consul e o Russia, conseguem ir a 6.000 metros de profundidade. Isto é, para quem conheça o que é a navegação submarina, isto é uma loucura absoluta, 6.000 metros de profundidade, e com capacidade de manipular objetos. Quando digo manipular, será efetuar o corte, se necessário, de objetos no fundo do mar. Posso-vos dizer, porque é público, não era, mas a Marinha já divulgou agora há poucos dias, este navio esteve nas águas portuguesas até há 3 dias atrás, e esteve cá durante 3 semanas. E foi sempre monitorizado. É um acompanhamento que a Marinha Portuguesa faz de todos os navios desde 22 de fevereiro de 2024. Fazemos esse acompanhamento de todos os navios, o que é um empenhamento extra e de grande monta. Em 2022 foram 14 navios estatais, militares ou espiões ou científicos ou pseudocientíficos. O ano passado foram 46, este ano já vamos em 66. Semana passada houve uma altura em que estávamos a monitorizar ao mesmo tempo 8 navios na nossa zona económica exclusiva. Provavelmente ouviram muitos comentários na televisão, porque é que será, mas tudo isto coincide com tudo aquilo que vocês sabem, a eleição de um novo presidente nos Estados Unidos, possível evolução do conflito na Ucrânia, a autorização para a utilização dos mísseis ATACMS, Storm Shadow e Scalp na Ucrânia, a utilização das tropas coreanas em Kursk, enfim, tudo aquilo que vocês sabem. Se calhar, isto depois está tudo ligado, não vou aqui entrar muito em geopolítica, mas isto depois acaba por estar tudo ligado. Muito bem, então o que é que se pode fazer? Eu dividi aqui algumas medidas que poderão permitir, em âmbito securitário, proteger melhor os cabos submarinos. Utilizei a sistematização que costuma ser utilizada pelo general Cabral Couto, pelo almirante Silva Ribeiro, as medidas de âmbito genético, estrutural e operacional. Portanto, genético tem a ver com a edificação dos sistemas. Instalar mais cabos submarinos, de forma a proporcionar redundância. Este tem sido, provavelmente, uma das grandes defesas. Quando um cabo é interrompido, o circuito é roteado e, portanto, muitas vezes nós nem percebemos o que é que aconteceu, a não ser como os pobres coitados da ilha de Matsu, que só tinham 2 cabos e que em 6 dias foram os 2 cortados por acidente por 2 âncoras de 2 navios chineses. Diversificar os locais de passagem, os locais de amarração, portanto, tentar diversificar mais para não estar tudo muito concentrado, se não facilita o trabalho dos maus. Instalar sensores nos cabos submarinos, já foi aqui bastante detalhado pelo Sr. Engenheiro, e enterrar mais os cabos submarinos. Normalmente eles são enterrados junto à costa, profundidades entre 1 a 3 metros, e depois a grandes profundidades vão à superfície. E é aí que muitas vezes eles são danificados. Depois, em termos estruturais, adotar instrumentos jurídicos que prevejam mecanismos robustos de proteção. Muitas vezes esses mecanismos ainda não existem. No direito internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, só tem um artigo que fala nos cabos submarinos e muito en passant. Na altura ainda não era um tópico, e a Convenção já tem 42 anos, portanto era importante ter mecanismos de direito internacional mais robustos. Direito internacional e depois direito interno, naturalmente. Incluir os riscos e as ameaças aos cabos submarinos na documentação estruturante, conceito estratégico de defesa nacional, conceito estratégico militar e por aí fora. Incluir os cabos submarinos na lista de infraestruturas marítimas críticas, porque lhes permite depois também mecanismos mais robustos de proteção.
alterar a filosofia da proteção dos cabos submarinos, criando zonas de proteção, mas sem indicar com exatidão os locais de passagem. Tem a ver com aquilo que eu referi há pouco. Se calhar temos que começar a pensar aqui o que é melhor, se é dizer exatamente, que era a preocupação quando era um jovem primeiro-tenente no Instituto Hidrográfico, mapearmos e colocarmos nas cartas onde é que eles estavam para ninguém os danificar. Não havia ninguém intencionalmente dedicado a danificá-los. Agora que alguém que eventualmente não, que pode procurar danificá-los, se calhar temos que começar a não divulgar tanto onde é que eles estão e manter alguma reserva. E depois, em termos operacionais, incrementar a vigilância nos locais de amarração de cabos submarinos, ou seja, em terra, a Polícia Marítima, as outras autoridades policiais vigiarem melhor esses locais. É provavelmente o sítio mais fácil para danificar um cabo. Monitorizar as zonas de passagem. Obviamente não vamos ter um navio em cima de cada cabo submarino, mas podemos utilizar tecnologia espacial, drones, por amostragem para ir monitorizar. Fazemos isso nas nossas águas e, sobretudo, com aqueles navios que eu vos referi, com os navios russos, os tais 14 em 2022, 46 em 2023, 66 em 2024, não sei se é por acaso. E depois incluir a proteção dos cabos submarinos nos exercícios de gestão de crise e nos exercícios navais. Eu gostava de chamar aqui a atenção para uma coisa. A NATO, também já foi referido pelo Coronel Bernardino, tem que ter aqui um papel fundamental, e está a ter. Criou este ano este centro, que é o NATO Maritime Center for the Security of Critical Undersea Infrastructures. Tem 10 nações marítimas, estão ali identificadas todas, Portugal é uma delas. Portanto, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Grécia, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Turquia. E posso dizer com satisfação que, apesar das dificuldades económicas que nós temos lá um oficial desde há cerca de 3, 4 semanas, e portanto Portugal é um dos países que tem um oficial permanentemente neste centro em Northwood, junto ao Maritime Command da NATO. O centro não é muito grande, são cerca de 10 pessoas, um elemento de cada país. O que faz basicamente é recolher intelligence e, como está ali, deny plausible deniability, ou seja, negar a plausibilidade da negação. Ou seja, fazer com que o navio que passou lá e que nós sabemos que foi ele que danificou o cabo, não possa dizer, não, eu não passei, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Portanto, é um bocadinho essa informação com base em muita informação, e informação é informações, são coisas diferentes. Portanto, informação é information, informações, intelligence, as duas coisas tratadas com Big Data no centro para fazer esse tal trabalho de deny plausible deniability. Por fim, só 2 notas finais. Uma primeira para dizer que aquelas medidas todas que eu apresentei, as tais medidas genéticas, estruturais e operacionais, são medidas dispendiosas, muitas delas, naturalmente. É preciso ter meios, é preciso ter tecnologia espacial para vigiar, é preciso ter drones, é preciso ter navios, é preciso ter patrulhas terrestres para vigiar, tudo isso, mas as perdas e os danos potenciais podem ultrapassar muito aquilo que se venha a investir na proteção dos cabos submarinos. A NATO está atenta, Portugal está atento, somos um hub de cabos submarinos e, portanto, obviamente estamos atentos a isso e tentamos proteger os nossos espaços marítimos e proteger as infraestruturas que aqui passam. Finalmente, este slide mostra um NPO português, construído em Portugal, em Viana do Castelo, e algumas das ameaças que nós temos no domínio marítimo, e eu acrescentei ali a castanho, a disrupção dos cabos submarinos. É só mais uma, e o que eu pretendo com este slide é dizer que, apesar de tudo,
Isto é apenas mais uma tarefa para as marinhas de todo o mundo que têm que patrulhar os mares. Portanto, não é uma tarefa nova, à qual temos que estar sensíveis, mas insere-se perfeitamente naquilo que fazemos todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, de vigilância, patrulhamento, fiscalização e proteção dos interesses nacionais no mar, de forma a garantir a segurança marítima e a defesa naval de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Contra-Almirante. Antes de passar a palavra, ia-vos pedindo que começassem a pensar em questões para expor aos nossos oradores, tanto quem está aqui fisicamente presente connosco como quem nos acompanha em casa. Eu teria uma pergunta para fazer, tendo em conta que a IATA Portugal é uma associação de jovens portugueses com ligação e interesse nos valores transatlânticos e tendo em conta também a intervenção do nosso último orador, que tocou muito aqui em acidentes ou incidentes, não se sabe bem, que ocorreram, inclusive, tendo como alvo membros da NATO. A minha pergunta para todos é até que ponto é que a NATO efetivamente está preparada, e ficamos a saber também agora da constituição deste centro, do qual Portugal, inclusive, faz parte, mas até que ponto é que a NATO está preparada para discutir, que eu acho que é o ponto que se seguirá, tendo em conta que se trata de uma ameaça híbrida, até que ponto é que a NATO está preparada para discutir a ativação do artigo 4º e 5º a seguir, na consequência de um ataque de sabotagem que pode constituir, obviamente, uma ameaça ou inclusive, um ato de guerra híbrida. Começaria por quem se sentiria mais confortável. Eu sei que é um assunto um bocadinho difícil, mas... Eu posso começar. Bem, o artigo 4º, claramente, para quem não sabe, o artigo 4º é o artigo que prevê que um país possa pedir consultas com os outros países e, portanto, uma reunião do North Atlantic Committee em sessão que pode ser dos embaixadores ou dos próprios chefes de Estado e de Governo. Portanto, o artigo 4º, garantidamente, se houver um incidente que cause dano efetivo, o artigo 4º será certamente ativado e tem sido ativado. Aliás, o artigo 4º já foi ativado na sequência da guerra da Ucrânia. Consultas a pedido da Polónia logo em fevereiro de 2022. Naturalmente, o artigo 5º passa para outro patamar, não é? Neste momento, o que eu posso adiantar é que na documentação da NATO já está identificado que ciberataques, e vamos aqui de uma forma lata interpretar isto ao mesmo nível que os ciberataques, portanto, disrupções na capacidade de comunicar, de fazer, de transacionar ideias, conhecimento, fluxos financeiros, seja através da internet, seja através que se suportem cabos submarinos, seja através de outro tipo de comunicações. Já está previsto que possa ser ativado o artigo 5º, vai depender muito dos efeitos. Obviamente que a minha opinião é que quando houver efeitos cinéticos, não é? Efeitos como estamos a ver na Ucrânia, não é? Prédios a cair, pessoas a morrer, é sempre muito mais tangível o efeito e é sempre muito mais lógico, compreensível pela população, aceitável a ativação do artigo 5º. Não havendo, será mais difícil, mas dependerá sempre dos efeitos. O que eu posso adiantar neste momento é que a doutrina da NATO já o permite. Portanto, não permitia há 10 anos atrás. Neste momento está previsto que o artigo 5º da NATO, defesa coletiva, possa ser ativado em caso de ciberataque ou disrupção quando eu falo depois em comunicações, falo em tudo, não é? Nos sistemas de apoio à decisão e tudo isso que podem desestruturar a capacidade
de um governo e de uma sociedade continuarem a funcionar. E, portanto, se isso acontecer, já está previsto a ativação do artigo 5º. Até porque não estamos só a falar de comunicação, estamos a falar aqui também de infraestruturas críticas, de hospitais, enfim, toda uma panóplia. Não sei se os restantes oradores têm algo a acrescentar. Eu só ia ressalvar o facto de que nós estamos perante uma ameaça híbrida e o facto da ameaça híbrida caracteriza-se essencialmente por não sabermos identificar quem é a origem desse ataque. E, portanto, quando não se identifica a origem, muito dificilmente nós conseguimos ativar um artigo 5º. E, portanto, é de facto uma aposta, e por isso é que esta questão que foi falada aqui pelo Sr. Almirante é importante, é que o que nós temos que fazer é a partilha de inteligência, ou seja, melhorar os nossos sistemas de informação para podermos aceder à informação em tempo real, e a NATO já está a fazer isso. E depois qual é o passo seguinte? É ter uma capacidade de resposta, uma capacidade de intervenção naval para poder responder a estas emergências. E elas, quando acontecerem, vai criar um efeito disruptivo global. Portanto, esta é que é a grande diferença desta ameaça híbrida para as outras ameaças, é que qualquer efeito tem um efeito global. Ou seja, esta questão que estamos agora a ver de poder estar um cabo a ser cortado, isto é a ameaça híbrida no mínimo significado. Porque quando houver um ataque concertado entre cabos submarinos, power stations e centros de dados, aí não temos ainda uma forma de responder a esse nível de ameaça, porque vai criar uma disrupção completa, não só ao nível daquilo que é a informação, mas ao nível do comando e controle, ao nível das comunicações, e aí afeta o centro de gravidade daquilo que é a própria NATO, porque a NATO, obviamente, assenta num paradigma de comunicação, num paradigma de partilha de informações, e esse é um desafio que vamos ter no futuro, e a NATO vai se preparar para este desidrato, e este centro de segurança ou de alerta marítima, eu penso que é um passo correto nesse sentido. Muito obrigado. Sr. Engenheiro. Sobre o artigo 4º e artigo 5º, não quero opinar. Ouço falar muito deles, e preocupado, como é evidente. Talvez só juntar e dar uma ideia que o que aconteceu recentemente no Báltico foi interrompido um cabo entre a Alemanha e Finlândia e outro entre, salvo erro, Lituânia e a Suécia. A Finlândia tem cerca de 18 cabos amarrados na Finlândia. A maioria deles interligam aos países bálticos e são cabos curtos, julgo que a grande maioria deles sem repetidores. A falha do cabo para a Alemanha, julgo que era um cabo que transportava muita informação. O impacto que isso teve foi criar congestionamento nas redes finlandesas e provavelmente nas alemãs também. Imediatamente houve um acréscimo na latência nas redes da Finlândia e da Alemanha. Não houve disrupção, que eu saiba, e rapidamente esse aumento de latência foi compensado pelos operadores gerindo, conforme já foi referido, gerindo o seu tráfego por meios alternativos. Não será preocupante, ou seja, o impacto não é grande, o corte de um cabo per si, mas se forem vários, será. No Mar Vermelho, o que aconteceu foi que o navio, salvo erro, Rubimar, do nome dele, não sei qual era a bandeira, levou com um ataque dos Houthis e ia ser afundado, e a história que se conta era que antes da tripulação abandonar o navio, lançou âncora para o navio não ficar à deriva e rapidamente, quer dizer, saber-se onde é que ele afundaria. O problema é que o navio não afundou rapidamente e andou para ali para trás e para a frente à deriva, e foram 3 ou 4 cabos que se partiram. É preocupante, de certo modo, porque esses 3 ou 4 cabos que se partiram criaram congestionamento, já um nível de congestionamento entre a Europa e a Ásia. Praticamente todos os cabos passam pelo Canal de Suez, pelo Mar Vermelho, Estreito de Aden, Estreito da Malaca, até começar a entrar firmemente na Ásia, e criou situação de congestionamento.
existem entre a Europa e a Ásia talvez à volta aí de uns 15 campos submarinos. Esses foram logo 3, mas suponhamos num Strait de Aden, que até não é muito profundo, ou no canal de Suez, onde todos passam, se 80% ou 90% dos cabos forem cortados, a alternativa para fazer esse tráfego é através dos Estados Unidos dar a volta ao globo para o outro lado. Ora, essas redes não estão preparadas para acomodar esse tipo de tráfego e irão criar uma situação de congestionamento a nível global do mundo. Quer mesmo dos Estados Unidos para a Europa sofrem, ou entre a Europa e os Estados Unidos, mas também dos Estados Unidos e a Ásia. Isso vai criar uma situação de congestionamento total e suponha o seu caso de estar a fazer consultas na internet e dizer, isto hoje está muito lento e continua a carregar no rato. Isso está a criar ainda mais pedidos. A uma certa altura já não há tráfego a ser processado e haverá um bloqueio geral, não por uma interrupção de meios